Olá! Seja bem-vindo a esse exercício de concordância verbal. O que é a concordância verbal? A concordância entre o sujeito e o verbo de uma frase. E você precisa se atentar a inúmeros detalhes que vão te ajudar à escrita de qualquer trabalho. Então vamos lá? Sublinhe dentro dos parênteses a forma correta. O correto seria: eles parecem serem ou eles parecem serem companheiros. Bom, olha só, se nós estamos falando de companheiros, então eles parecem, né? Tem aí uma marcação de sujeito na frase que está no plural, são eles e não é ele. Então, se são eles, eles parecem. Mas aí um detalhe importante, por que parecem serem? Olhem só essa observação aqui. O verbo serem, na terceira pessoa do plural, do infinitivo pessoal, ele é usado quando? Ele é usado quando houver um sujeito definido de forma muito clara. Então, aqui nós temos um sujeito definido de forma muito clara. Que sujeito é esse? O sujeito é eles. Então, eles parecem serem companheiros. Essa frase está escrita de acordo com a gramática normativa. Surgiu ou surgiram muitas controvérsias sobre a aplicação da forma do ensino? Se são muitas controvérsias, essas controvérsias surgiram. O verbo deve concordar com esse sujeito da frase. Por isso, muitas controvérsias surgiram. Olhem só, observem que esse sujeito ele não aparece antes do verbo, e sim depois, mas nem por isso você deve esquecer de concordar sujeito e verbo, tá bom? Vamos lá, número 3. Como pode haver pessoas tão inescrupulosas? Como pode haver ou como podem haver? Olhem a observação que eu coloquei aqui para vocês. Bom, no caso de outros verbos juntarem-se ao verbo haver, ou seja, uma locução verbal, como os verbos dever e poder, eles também ficam no singular independente de o complemento estar no plural. Então, pode haver. São dois verbos juntos, que é uma locução verbal. O que é locução verbal? São quando junta-se dois verbos. Pode haver. São dois verbos juntos. E quando, olha só a observação. Se juntarem ao verbo haver os verbos dever e poder, eles também ficam no singular. Então, o correto é escrever pode haver e não podem haver. Viu só que existem regras que devem aí ser memorizadas? A glória, meus irmãos, era aqueles heróis combatendo ou eram aqueles heróis? Quem é que estava combatendo? Eram aqueles heróis, então não se coloca era de forma alguma, você vai concordar o sujeito com o verbo. Número 5. Ouvia-se muito de longe os sinos da igreja repicando. Os sinos da igreja, eles eram ouvidos, no plural, eles não eram ouvido. Então, você concorda o verbo com o sujeito. Os sinos da igreja ouviam-se, tá bom? Número 6. Faz dias agradáveis na primavera ou fazem dias agradáveis? Observem mais uma regra da nossa língua portuguesa. Quando refere-se a um tempo decorrido ou indica um fenômeno atmosférico, o verbo fazer apresentações como verbo impessoal, sem sujeito, devendo ser conjugado na terceira pessoa do singular. Então, se é um tempo decorrido, que é no caso desta frase, faz dias agradáveis na primavera. O que a gente faz? Nós vamos colocar o verbo no singular. E aí, olha só. Faz muitos anos que ela não vai à sua terra natal. Também não é de um tempo decorrido? Sim, o verbo está impessoal e por isso nós vamos colocar ele no singular. Tudo bem? Vamos para o número 8. Basta de tantos desabores ou bastam de tantos desabores? Olhem só esta consideração da nossa gramática normativa. Deve o verbo ser pluralizado quando o núcleo do sujeito está no plural.
Então, o núcleo do meu sujeito, que é desabores, está no plural? Sim, mas olhem esse detalhe também da língua portuguesa. Apesar disso, a expressão bastar de, com a ideia de chega, de ser suficiente, ela é impessoal, tem o valor de chegar de. Sendo assim, o verbo no singular é adequado à nossa gramática normativa. Então, com o intuito de maior compreensão, não há um sujeito a ser referido, caso conhecido como sujeito inexistente. Então, eu posso dizer o seguinte: basta de tantos desabores, chega de tantos desabores. É a mesma coisa, é o mesmo sentido. É 3 dias de expectativa e de nervosismo ou são 3 dias? Eu estou me referindo a 3 dias, que não é um dia para o verbo ir para o singular, e sim o verbo vai para o plural. São 3 dias de expectativa. És tu que paga a despesa de hoje ou és tu que pagas a despesa de hoje? Isso é uma conjugação do verbo mesmo. Olhem só, vocês vão voltar lá se tiver alguma dúvida e vão relembrar a conjugação do verbo ser na segunda pessoa do presente do indicativo. Eu sou, tu és. Então, se tu és, tu pagas e nunca tu paga. Tudo bem? Vamos para o número 11. Nem a seca, nem a enchente conseguiu ou conseguiram abalar a fibra desse povo. Olhem a observação também da nossa gramática normativa da língua portuguesa. Bom, quando os núcleos do sujeito composto são unidos por ou nem, o verbo deverá ficar no plural se a declaração contida no predicado puder ser atribuída a todos os núcleos. Quando a declaração contida no predicado só puder ser atribuída a um dos núcleos, o verbo fica no singular. Então, Roma ou Buenos Aires será a sede, porque ou Roma ou Buenos Aires será. Nesse caso, ou é uma ou é a outra. Então, não posso colocar o verbo no plural. Diferente de uma ação conjunta. Por exemplo, ambas, tanto a enchente quanto a seca, conseguiram abalar. Então, esse conteúdo aqui, ele se destina a ambas as palavras, tanto seca quanto enchente. Então, nós podemos colocar o verbo no plural. Vamos para o número 12. José ou Maria será escolhido presidente do time ou serão? Olha só, tem como os dois ser escolhido como presidente do time? Não, ou um ou outro. Então, nesse caso, o verbo fica no singular. Se tiver dúvida, releiam aí também essas outras considerações que eu coloquei no número anterior. Número 13. Questiona-se as situações, mas não se encontra soluções, ou questionam-se as situações, mas não se encontram soluções. Primeiro, situações, elas são questionadas. Situações não é questionada. Então, se são situações, o verbo fica no plural. Mas não se encontra ou não se encontram? Não se encontram soluções, porque são soluções e não é solução. Então, concorde aí o sujeito com o verbo. Número 14. Acredita-se que nenhum nem outro falou ou nenhum nem outro falaram o que pretendia. Bom, é a mesma forma que eu disse anteriormente. Ambas as ações, que é de não ter falado o que pretendia, pode ser condicionada a um ou a outro. Então, o verbo pode ir para o plural. Número 15. Mais de um jornalista fez ou mais de um jornalista fizeram. Com a expressão mais de um, olhem só essa regrinha. Mais de um, o verbo deverá ficar no singular, mesmo que pareça estranho. Então, mais de um cineasta realizou este filme, mais de um jogador teve contusões, tá bom? Número 16. Precisa-se de amigos sinceros, mas só aparecem pessoas oportunistas, mas só aparecem pessoas oportunistas. Primeiro, por que eu não coloco precisam-se? Porque essa preposição faz com que o verbo fique no singular. É uma regra da língua portuguesa. Mas só aparecem pessoas ou só aparece pessoas
oportunistas, mas só aparecem porque são pessoas. Está no plural e o verbo concorda com o sujeito, tá bom? Número 17. A esperança, minha gente, são eles ou é ele? A esperança são eles, tá bom? Porque eles está no plural e eu preciso concordar esse verbo com o sujeito. Deu 7 horas no relógio da praça ou deram 7 horas no relógio da praça? 7 horas deram. Olha só essa observação super importante. Você só coloca no singular quando há um sujeito determinado. Por exemplo, o relógio deu 3 horas. Há um sujeito aí na frase. Agora, quando não há, o verbo fica no plural concordando com as horas. Tudo bem? Número 19. 90 quilos é ou 90 quilos são muito para quem faz regime alimentar? 90 quilos é. Por quê? Porque existem regras para isso. Olhem só, esta regra extremamente relevante aí da nossa língua portuguesa. O verbo concorda com o sujeito no plural, R$100 ou com o termo no singular pouco? Bom, quando o sujeito indicar quantidade, preço ou medida, o verbo ser fica no singular. Então, eu não posso colocar 90 quilos são, e sim 90 quilos é. Número 20. Mais de 10 homens fizeram o trabalho ou fez o trabalho? Bom, se são mais que 10, o verbo deverá ir para o plural. Tudo bem? Vamos para a segunda parte. Exercício de número 21. Um ou outro pedinte era visto nas ruas ou eram vistos nas ruas? Bom, o fato de ver esses pedintes em um mesmo local e essa informação pode ser colocada para ambos, então eu posso utilizar o verbo no plural. Se vocês tiverem dúvidas, retomem aí a questão que eu expliquei anteriormente, número 12, sobre José ou Mário. Que quando há José ou Mário é uma questão de exclusão e não há questão de exclusão aqui nessa questão. Por isso eu coloco no plural. Então vamos para o número 22. Há de se construir belas obras naquela área ou hão de se construir? Belas obras, elas são construídas, está no plural. Então, eu não posso colocar esse verbo no singular. Então, hão de se construir belas obras. Número 23. Mais de um orientador elogiou ou elogiaram? Gente, quando há a expressão mais de um, o verbo fica no singular. Há uma regra para isso. Olha só. Mais de um cineasta realizou, mais de um jogador teve contusões, tá bom? Número 24. Havia receios, temores e dúvidas ou haviam receios, temores e dúvidas? Bom, olhem esta observação da nossa gramática. Quando o verbo haver, ele é aplicado no sentido de ter, ele assume a função de auxiliar e pode ser conjugado em todas as pessoas. Mas quando o haver está no sentido de existir e ocorrer, o verbo é impessoal e ele fica no singular. Então, existia receios, temores, dúvidas, né? Nesse sentido, então o verbo fica no singular. 25. Ele sempre se ouve com dignidade e lisura ou eles sempre se houveram? Não existe o termo houveram. Olhem só, no sentido de existir, acontecer ou tempo decorrido, o verbo haver ele é impessoal, não tem sujeito e por isso não flexiona para o plural, permanece no singular. A flexão do verbo haver ou houveram no pretérito perfeito, ela não existe. Então, o correto é ele sempre se ouve com dignidade e lisura. Ainda existe pessoas discretas ou ainda existem pessoas discretas? Bom, olhem só também essa consideração importante. Existe, o verbo existir, ele pode sim ser flexionado nesse caso, né? Ele está concordando com pessoas discretas. Então, ainda existem pessoas discretas, tá bom? Desconfia-se de propostas tentadoras ou desconfiam-se. Esta preposição faz com que esse verbo fique no singular. Então, desconfia-se de propostas tentadoras. 28. Dor, tristeza, solidão. Tudo isso resumia sua vida de insucessos. Olhem só a regra.
Quando os sujeitos são resumidos por um pronome indefinido, por tudo, nada, ninguém, o verbo fica no singular concordando com esse pronome. Então, o verbo não concorda com essa quantidade aqui de palavras, e sim com esse pronome, tá bom? 29. Viam-se muitas pessoas perguntando pelos parentes desaparecidos ou via-se? Muitas pessoas eram vistas, então o verbo no plural. Número 30. Estava-se louvando essas medidas, não obstante existam coisas que são preferíveis ou que é preferível. Bom, essas medidas, elas estavam, o verbo fica no plural. E coisas são preferíveis e não coisas é preferível, porque esta palavra está no plural. 31. Deve-se mandar os convites com um mês de antecedência ou devem-se mandar os convites? Os convites devem ser mandados, né? O verbo, então, fica no plural. Pretende-se doar 50 quilos de arroz para a creche ou pretendem-se? Olhem só. Pretende-se doar 50 quilos de arroz. Isso porque nós estamos falando de 50 quilos. E lembra que eu disse para vocês que quando há esse tipo de informação, o verbo tem que ficar no singular, a questão de quantidade, então não coloquem no plural. 33. Projeta-se construir muitas escolas ou projetam-se? Muitas escolas são projetadas, né? E essas escolas estão no plural. Então, nós vamos colocar o verbo no plural. 34. Há muito tempo tem sido feito estudos sobre genética. O tem, esse verbo ter, ele deve ter esse acento porque são estudos. E quando tem um sujeito que está no plural, o verbo recebe esse acento. E se o sujeito estivesse no singular, ele não receberia. Olhem só, as falhas que tem havido são falhas e não há falha. Então, nesse caso, você deve colocar o acento circunflexo. 36. Não podemos ficar descansados. Existe não podemos ficarmos descansados? Não, então o verbo vai estar aí no singular. 37. É necessário que se obedeça às ordens do diretor e se aplique ou se apliquem? Bom, observem que quando há o que na frase, esse pronome relativo, você deve olhar para a palavra que está anterior ao que. Essa palavra traz algo ou pronome que esteja no plural? Não, não existe nós, não existe eles. Então, nesse caso, os verbos ficam no singular. Se vocês olharem aqui um outro exemplo, olha só, nestas duas frases aqui, há aí nós antes da palavra que, existe eles antes da palavra que. Nesse caso, os verbos vão para o plural, tudo bem? Então, vamos lá. Próximo exercício. Depois que se avaliarem os reais objetivos do plano, vocês verão. Olha só, existe o que é um pronome relativo. E aí, esse que está substituindo quem nessa frase? Vamos tentar raciocinar isso? Qual é o sujeito dessa frase? Quem vai avaliar os objetivos do plano? Vocês, depois que vocês avaliarem. Então, vocês está no plural. Esse que está substituindo a palavra vocês. Então, não posso colocar avaliar, e sim avaliarem. Então, depois que vocês avaliarem os reais objetivos. Tá bom? 39. Basta apenas algumas horas ou bastam apenas algumas horas? São frequentes os desvios quando bastar está anteposto ao sujeito. Então, nesse caso, basta acontece que aparece no primeiro momento da frase. Só que, nesse caso, está no sentido de chega de. Vamos ver se está nesse sentido. Chega de apenas algumas horas de convivência? Não. Então, nesse caso, o verbo vai para o plural. 40. Naquele dia ocorreu coisas estranhíssimas ou ocorreram? Coisas ocorreram. Então, não posso colocar o verbo no singular. E manifestações descabidas foram assistidas ou assistiu? Nós temos que concordar esse verbo com esse sujeito.
Então, assistiram. Vamos reler essa frase? Naquele dia ocorreram coisas estranhíssimas e assistiram-se às manifestações descabidas. 40. Naquele dia ocorreu coisas estranhíssimas e assistiram-se a manifestações descabidas. Primeiro, nós estamos falando de coisas e estamos falando de manifestações descabidas. Por esse motivo, os verbos vão para o plural. Eu espero que eu tenha ajudado. Até a próxima aula!